Em um tempo onde o silêncio das trevas ecoa sobre o mundo, em uma era onde a fé se esfria e a verdade é esmagada sob o peso da corrupção, um chamado ressurge, vindo das cinzas da batalha espiritual esquecida. Mel Gibson e Jim Caviezel ousaram desafiar o impossível, e agora se preparam para revelar o que o mundo jamais esteve pronto para ver. A ressurreição não é apenas um filme, é o prenúncio de uma guerra, é o som da última trombeta, é o início de um despertar que dividirá a humanidade para sempre. Você não está preparado para o que está por vir, mas a batalha já começou. Escolha de que lado você estará. Quando Mel Gibson decidiu filmar A Paixão de Cristo, ele não imaginava que estava prestes a travar a maior batalha de sua vida. Não seria apenas uma luta contra os gigantes de Hollywood, que já viam o projeto com desconfiança e resistência. Era algo muito maior. Uma guerra silenciosa contra forças invisíveis, dispostas a tudo para impedir que essa história chegasse às telas do mundo. Desde os primeiros passos da produção, obstáculos inexplicáveis começaram a surgir. Ataques de mídia, boicotes velados e até ameaças pessoais passaram a fazer parte do cotidiano do diretor e de sua equipe. Era como se uma tempestade invisível estivesse tentando sufocar a mensagem que Gibson queria revelar. Uma mensagem de sacrifício, redenção e fé que abalaria as estruturas de uma indústria acostumada a silenciar certas verdades. O projeto parecia amaldiçoado para alguns. Acidentes estranhos no set, dificuldades financeiras imprevistas e uma pressão psicológica imensa começaram a pesar sobre todos os envolvidos. Mas Mel, movido por uma convicção que parecia vir de algo maior que ele mesmo, recusou-se a recuar. Ele sabia que não estava apenas fazendo um filme. Estava desafiando poderes que preferiam que essa história permanecesse enterrada. O que Mel Gibson enfrentaria nos bastidores de A Paixão de Cristo seria muito mais sombrio do que qualquer roteiro poderia prever, e essa luta estava apenas começando. Conforme as gravações avançavam, eventos ainda mais perturbadores começaram a acontecer. 2 atores foram atingidos por raios em plena filmagem. Um deles era o próprio Jim Caviezel, intérprete de Jesus. Coincidência? Para muitos, aquilo parecia um aviso sobrenatural de que forças ocultas estavam em fúria contra o projeto. Nos bastidores, rumores sussurravam sobre encontros estranhos, presenças inexplicáveis no set e sensações de peso e opressão que dominavam o ambiente. Alguns membros da equipe relataram sonhos perturbadores, visões sombrias e até episódios de paralisia do sono. Era como se algo tentasse desesperadamente esmagar o espírito daqueles que ousavam tocar nessa história sagrada. Mas Mel Gibson, já profundamente envolvido na missão que acreditava ser divina, não se deixou intimidar. Mesmo enfrentando boicotes em cinemas, acusações violentas na mídia e o isolamento dentro de Hollywood, ele persistiu. Cada cena filmada parecia rasgar o véu entre o mundo visível e o invisível, provocando ainda mais a fúria daqueles que queriam manter a humanidade na ignorância. Mal sabiam eles que A Paixão de Cristo não apenas resistiria a esses ataques, e tornaria um fenômeno global, tocando milhões de almas, e iniciando uma batalha espiritual que se estenderia muito além das salas de cinema. Quando A Paixão de Cristo finalmente foi lançada, o impacto foi imediato e devastador para aqueles que tentaram silenciá-lo. O filme, falado em aramaico e latim, línguas mortas para o cinema comercial, superou todas as expectativas, tornando-se uma das maiores bilheteiras da história para um filme independente. Milhões de pessoas ao redor do mundo assistiram, choraram, refletiram, e muitos sentiram algo diferente, como se um chamado tivesse sido ecoado através daquela obra. Relatos de conversões, de curas espirituais e até de libertações começaram a surgir em diversos lugares. O que para alguns era apenas um filme, para outros foi uma batalha vencida no campo invisível. Mas o preço para Mel Gibson foi altíssimo. O sistema que antes apenas o ignorava, agora partia para o ataque frontal. Ele foi alvo de campanhas de difamação brutais, ataques à sua vida pessoal e tentativas sistemáticas de destruir sua carreira.
A pressão se tornou insuportável, e Mel mergulhou em anos de batalhas internas e externas. Uma guerra silenciosa que poucos tiveram olhos para enxergar. A Paixão de Cristo não foi apenas um filme. Foi um ato de guerra espiritual contra o reino das trevas. E essa guerra ainda não acabou. Após anos de silêncio, batalhas internas e isolamento, Mel Gibson ressurgiu. Ferido, mas não derrotado, ele decidiu retomar a missão que o havia quase destruído e anunciou um projeto ainda mais ousado: a Paixão de Cristo, a ressurreição. Mas, desta vez, a guerra seria ainda mais brutal. Mel não queria apenas retratar a ressurreição de Cristo. Ele queria mergulhar nos mistérios espirituais que cercam o tempo entre a morte e a vida eterna. Queria mostrar o que acontece nos bastidores invisíveis. O inferno estremecendo, as forças das trevas tentando impedir o inevitável triunfo da luz. Seria uma narrativa sobre a batalha invisível pela alma da humanidade, algo que poucos ousaram sequer imaginar, muito menos filmar. Relatos dizem que Mel Gibson, junto com Jim Caviezel, mergulhou profundamente em estudos teológicos e místicos, explorando textos antigos, escritos apócrifos e visões proféticas. Eles não estavam apenas fazendo um filme, estavam tocando em forças que desafiam o entendimento humano. E, como antes, a resistência invisível começou a se manifestar. Atrasos, cancelamentos misteriosos, ameaças veladas, sinais de que o reino das sombras já sentia o impacto daquilo que estava por vir. A ressurreição não será apenas uma história de glória. Será o retrato da guerra final entre luz e trevas, entre vida e morte. E o mundo não está preparado para o que será revelado. Jim Caviezel, o ator que corajosamente encarnou Jesus em A Paixão de Cristo, não hesitou em expor o que estava acontecendo nos bastidores. Em entrevistas sombrias e enigmáticas, Caviezel deixou escapar que a ressurreição será algo tão profundo, tão avassalador, que Hollywood jamais será a mesma depois disso. Ele afirmou que Mel Gibson está preparando uma obra que não será apenas cinematográfica, será espiritual, quase profética. Segundo Caviezel, o filme vai explorar as trevas mais profundas e as vitórias mais sublimes, mostrando o que nenhum outro filme teve coragem de revelar. O que acontece nas regiões invisíveis enquanto a humanidade jaz entre a morte e a salvação. Preparem-se, ele disse em tom sombrio. Este não será apenas um filme para entreter, será uma chamada de despertar. E muitos não suportarão a verdade que será escancarada diante dos seus olhos. Relatos indicam que o roteiro explora não apenas a ressurreição física, mas a batalha feroz nos domínios espirituais, onde demônios, anjos e almas travam uma guerra silenciosa, muito além da percepção humana. O que está vindo não é apenas cinema. É um sinal de guerra, uma convocação para os corações despertos. E para aqueles que preferem viver adormecidos, será um choque do qual não poderão escapar. Muitos ainda veem o cinema como simples entretenimento, mas os que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir sabem. Alguns filmes são muito mais do que histórias. Eles são avisos, eles são prenúncios. A ressurreição promete ser exatamente isso. Um eco poderoso do que se desenrola nas sombras e que em breve emergirá diante dos olhos de toda a humanidade. Mel Gibson e Jim Caviezel, conscientes ou não, estão prestes a abrir uma janela proibida, a revelar segredos que foram enterrados por séculos, silenciados pelos poderosos e escondidos da maioria. Forças sombrias se movem para impedir essa revelação, pois sabem que, uma vez escancarada, não haverá mais como retroceder. A batalha pela alma do mundo não é teoria. Ela já começou. E a ressurreição não será apenas um filme. Será o trompete que anunciará que o tempo de decisão chegou. Luz ou trevas, vida ou morte, despertar ou perdição. O que você verá na tela ecoará na eternidade. Por trás de cada cena, cada palavra, cada imagem projetada, haverá uma energia viva pulsando.
Uma energia que invocará memórias adormecidas nas profundezas da alma humana. Muitos não suportarão o peso da verdade quando ela finalmente cair sobre eles como um trovão rasgando os céus. Os que têm seus corações envenenados pela indiferença zombarão, rirão, tentarão destruir o que não compreendem. Mas nem todas as vozes unidas conseguirão abafar o grito silencioso que a ressurreição lançará nas entranhas do mundo. Porque este projeto não é obra de meros homens. É a manifestação de um movimento invisível, uma resposta do alto, a um tempo de trevas e decadência sem precedentes. Prepare-se. Após assistir a esta revelação, você não será mais o mesmo. A verdade, uma vez vista, não poderá ser desvista. A luz, uma vez acesa dentro de você, jamais poderá ser apagada, a menos que você escolha com suas próprias mãos se entregar às sombras. O relógio está correndo. A contagem regressiva para o grande confronto foi disparada. A ressurreição será apenas o começo.